Boa noite, queridos catequistas da Diocese de Foz do Iguaçu. Com muita alegria, hoje estamos aqui novamente para esta formação. Desculpa só uma falhazinha aqui. Estamos novamente, né, reunidos, alguns de vocês estão reunidos nas suas paróquias, talvez não só catequistas, mas também agentes de pastorais, de movimentos, todos juntos, porque hoje temos um assunto bastante importante para a nossa catequese, para a nossa evangelização, né, enquanto catequistas, mas também enquanto comunidade, como igreja em saída, igreja que acolhe, né? Catequese e inclusão. Nós vamos ouvir um pouquinho sobre pessoas com deficiências, né? E pessoas neurodivergentes também, e como podemos, então, enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto comunidade que caminha, como acolher, como trabalhar, né? Antes de nós iniciarmos, eu quero compartilhar com vocês uma motivação, e também, para algumas pessoas talvez já tenham ouvido, outras não, né? Mas gostaria de compartilhar com vocês e motivar para a segunda Romaria de Catequistas, que acontece em Aparecida, de 28 a 30 de agosto. Essa romaria, ela é realizada, ela é promovida pela Comissão Episcopal para a Animação Bíblica Catequética da CNBB. Nós já tivemos uma em 2024, a primeira romaria, e esse ano teremos, então, a segunda. É um momento muito importante para a nossa formação, enquanto catequistas, né, na caminhada, até porque as assessorias, elas estão alinhadas, né, àquilo que a igreja nos propõe referente ao ministério do catequista. E nós teremos pessoas lá, os assessores, né, que estarão nas conferências, serão, pelo que eu vi na programação, a maioria, né, delas são bispos, são os nossos bispos, né? O Dom Leomar Brostolin, que é o presidente da Comissão Episcopal para Animação Bíblica Catequética, o nosso querido Padre Wagner, que nós conhecemos, esteve conosco aqui no ano passado, né? Ele é assessor da Comissão para Animação Bíblico Catequética, a Mariana também, Dom Janisson, e outros nomes que estarão presentes, que se farão presentes, e que são de grande importância para a nossa caminhada na catequese. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos, então, que transporte, a Motivação Tour, que está disponibilizando o transporte, né, o ônibus, e que junto com o transporte, daí nós teremos também alguns passeios, né, como o Santuário de São Miguel, visita também a Canção Nova e ao Santuário do Frei Galvão, além de, lógico, da Basílica de Aparecida. Dito isto, depois eu irei colocar, então, para todos, para o link da inscrição, a programação, o contato da empresa. Quem ainda não se inscreveu, né, ainda temos aí um tempinho, finalizando o segundo lote agora em junho. Então, vou falar um pouquinho aqui vou dar algumas orientações, daí vou falar um pouquinho da nossa assessora. Então, nós teremos uma hora de reflexão com a assessora, nossa assessora Michele. Eu peço, então, lembrando, né, as coordenadoras ou alguém
alguém que a coordenadora tenha delegado para fazer a lista de chamada. Depois pode enviar pelo WhatsApp da catequese, fazer uma foto do grupo reunido para nós depois vermos, também publicarmos nas redes, mostrar para a Michele, né, quantas pessoas estão acompanhando ela. E também nos passar durante a live quantas pessoas da paróquia, né, estão reunidas na paróquia, e a gente sabe que tem alguns que, por conta de outras atividades paroquiais, novenas, estarão acompanhando em casa. E durante a live, enquanto for tratado do tema, se surgir dúvidas, tiverem dúvidas, eu peço que encaminhe para mim, pode mandar no meu WhatsApp particular mesmo, preferencialmente, mas se quiser pôr no grupo também não tem problema. Gostaria, então, que vocês encaminhassem as perguntas, nós teremos 20 minutinhos no final para esclarecimento. Antes ainda da Michele, eu acho que eu vou convidar o nosso assessor, o Padre Henrique. Ele fará a oração inicial, né, dará uma palavrinha para nós, fará a oração inicial, e aí em seguida eu apresento a Michele, e aí ela já entra, então, no nosso momento de reflexão. Padre Henrique. Então, comecemos com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos agora o Evangelho do Senhor Jesus, que está presente no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir dos versículos 21 ao 28. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, ajudai-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele nos mostra, que foi proclamado aqui, ele nos mostra três movimentos dentro de um único movimento. Mateus, ele está nos mostrando a universalidade da missão de Jesus. A missão, a mensagem de Jesus, ela cabe a todos os povos, não somente ao povo de Israel, desde que dentro de nós tenha esse movimento interior de abertura para esse mistério que é a vida em Deus. Então, nós encontramos neste texto claramente três verbos. O primeiro verbo é o verbo gritar. A mulher vai dizer no início do evangelho: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E é interessante porque o grito da mulher se torna uma oração que sensibiliza o coração de Jesus. E hoje também na nossa sociedade nós podemos encontrar vários gritos a partir do sofrimento humano. O grito da solidão, da ansiedade, das feridas familiares, de quem perdeu a esperança, o grito silencioso de quem já não consegue mais suportar a dor. O Evangelho nos mostra que o nosso Deus, que Jesus, não é um Deus alheio ao sofrimento humano.
mas ele participa do sofrimento humano e escuta o nosso clamor. O segundo movimento que nós encontramos no Evangelho de hoje é o aproximar-se. Nós vemos que a mulher aproximou-se e prostrou-se diante dele. Mesmo então enfrentando as rejeições, as dificuldades, a mulher se apresenta, a mulher se aproxima. Então, nosso Deus é um Deus que não cansa de se aproximar-se de nós. Lá no livro do Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, Deus diz a Moisés: Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-los. E a mulher, ela não se afasta, ela não se isola, ela não vai para o outro lado, mas ela insiste nessa aproximação. Só que no Evangelho de Mateus, o aproximar-se também significa abrir o coração, permitir ser cuidado e confiar novamente. E depois, um outro movimento que encontramos no Evangelho de hoje é o crer. Jesus diz à mulher: Mulher, grande é a tua fé. Então, o Evangelho termina exaltando a fé daquela mulher. E ela não desiste diante do silêncio, das dificuldades, das rejeições sociais, mas ela permanece ali, acreditando, confiando, colocando a sua vida diante do mistério. Agora que nós estamos celebrando o tempo pascal, é o tempo de recolher então esses frutos do Espírito em nós, de recolher esses frutos da presença de Deus da nossa vida, que não se cansa de nos acolher. Então, agora juntos, terminemos esse momento de oração, rezando juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Pai de misericórdia, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom encontro para todos de estudos. Para nós, né, também vou estar aqui participando. Obrigada, Padre Henrique, pela sua participação, nos ajudando, né, na oração. Que o Espírito Santo, então, nos ilumine nesta noite. E agora, então, né, quero convidar a, a tomar a palavra, né, a nossa assessora, a Michele Toso Capellini, nossa irmã, né? Então, acho tão bonito, ela sempre, quando falo com ela, ela me chama de irmã. Bom dia, irmã, boa tarde, irmã, né? Então, a Michele, ela, né, é uma cristã leiga, catequista, fonoaudióloga, bilíngue, Libras e português. Ela também é mestre em educação especial e especialista em psicopedagogia e linguagem. Atualmente, ela também coordena a pastoral da inclusão da Diocese de São Carlos, em São Paulo. E ela também integra a equipe de catequese inclusiva da CNBB. Então, Michele, seja muito bem-vinda na nossa Diocese de Foz do Iguaçu. É uma alegria, uma satisfação muito grande. A gente teve a oportunidade de conhecê-la, eu e a Lenir, em Curitiba, e sabemos da sua competência, da sua capacidade e, acima de tudo, o seu amor e dedicação à sua vocação de catequista. Então, bem-vinda. E agora, então, passo a palavra para você. Boa noite a todas e todos.
Vocês me ouvem bem? Se precisar dar algum sinal aí pelo chat ou no grupo do WhatsApp, se for necessário algum ajuste. Também espero que vocês estejam vendo bem a minha imagem. Vou fazer a minha audiodescrição e também os slides que a gente vai utilizar de apoio para essa nossa primeira noite. Agradeço imensamente, Elisete, na sua pessoa também o Padre Henrique, e cada um de vocês aqui hoje presentes, minhas irmãs e meus irmãos, também o seminarista Ednei, que está hoje nos auxiliando aqui nos bastidores, na parte técnica, e é uma alegria estarmos nessa noite reunidos em nome de Cristo, para partilharmos esse tema. Então, como a Elisete comentou, eu sou a Michele, vou fazer a minha breve autodescrição como um recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos na altura do ombro, uso óculos e hoje uso uma blusa de frio na cor marrom e também um lenço na cor marrom. Estou no meu ambiente doméstico. E ao fundo dá para ver, assim, um armário de madeira, uma porta e uma janela. Trago aqui, esse é o meu sinal em libras, então eu uso as duas mãos para fazer, com os dedos indicador, médio e anelar estendidos, tocando a ponta deles. Então esse é o meu sinal em libras na comunidade surda. E nessa noite e na próxima terça-feira, nós temos o desafio de partilhar subsídios, ferramentas para o nosso ministério enquanto catequista, nessa dimensão da catequese inclusiva. Então, nesse primeiro slide, eu trago o tema do encontro, também o escrito, né, Pastoral Catequética, Diocese de Foz do Iguaçu, os símbolos da diocese e também do jubileu que vocês estão celebrando, e trago uma imagem de várias mãos coloridas levantadas. Estou fazendo essa descrição, novamente, como um recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, que porventura possam estar acompanhando agora ou posteriormente a gravação deste encontro. Nesse próximo slide, eu trago uma frase do nosso Diretório de Catequese de 2020, no número 269, que diz que a preocupação da Igreja com as pessoas com deficiência é um sinal do Espírito Santo. E como fundo, a gente tem uma foto da Praça São Pedro, lá em Roma, com os pilares e a praça lotada de pessoas, para dizer que nós que estamos aqui nessa noite reunidos, mesmo que de forma online, nós somos também a igreja, e nós estarmos aqui hoje dispondo de um tempo para nos aprofundarmos nesse tema também é um sinal do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida da nossa igreja, das nossas comunidades e do nosso ministério enquanto catequista. Meus irmãos e minhas irmãs, eu preparei os nossos 2 encontros formativos de modo que nessa primeira noite nós pudéssemos dialogar sobre pilares fundamentais para o nosso agir catequético, para a nossa metodologia, para as escolhas, para as adaptações que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar, porque sem esses pilares ou sem esse pano de fundo, é difícil até a gente pensar no método, no conteúdo e na adaptação. Então, são elementos muito importantes para a gente refletir. E na segunda noite, então, nós vamos trabalhar alguns caminhos metodológicos possíveis. Como preparar o encontro, como pensar na integração dessa pessoa na comunidade, mas que todas essas estratégias, se não estiverem fundamentadas por esses princípios e esses pilares, elas ficam vazias e sem sentido. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês é os escritos dos slides são o conteúdo da minha fala verbal, e sempre que tiver uma imagem, então, eu vou descrever para vocês. Nesse slide, a gente tem 2 fotos do Papa Francisco, junto com uma menina com síndrome de Down. E o primeiro elemento importante de nós refletirmos, nós aprofundarmos, é a questão de
Quem são os nossos interlocutores quando a gente fala da questão da catequese inclusiva? A palavra pessoa não está em destaque, está em destaque por uma razão. Então, hoje a gente fala de pessoa com, ou a criança, ou o jovem, ou adulto com deficiência física, com deficiência intelectual, com baixa visão, ou uma pessoa cega, uma pessoa cadeirante. Porque antes da condição que essa pessoa tem, ela é pessoa. Ela ser uma pessoa com autismo, ela ter o TEA, é uma dimensão constitutiva desse todo ser pessoa. Então, por isso, inclusive, que os textos, as legislações na área civil, educação, saúde, têm priorizado a palavra pessoa antes da condição que ela tem. Mas isso não pode ficar só no papel. Isso vai também para a nossa linguagem, porque a maneira como a gente fala sobre isso pode ser também mais ou menos inclusivo, mas falar dessa forma também tem que implicar algumas práticas para nós, que eu vou comentar logo em seguida. Além das pessoas com deficiência, hoje existem já outras condições que vêm sendo nomeadas, classificadas, identificadas, e cada vez aparece mais, porque de fato o ser humano é complexo e a compreensão melhor sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu neurodesenvolvimento, vai trazendo mais clareza para os profissionais de condições de desenvolvimento. Então, hoje a gente já tem a questão da neurodiversidade, que é uma outra ramificação que não só a pessoa com deficiência. Então, as pessoas neurodivergentes. De quem a gente está falando? Nós estamos falando das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Também estamos falando das pessoas com o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, que é aquela sigla famosa que a gente, né, escuta, o TDAH. Também as pessoas com altas habilidades e superdotação, e outras condições de desenvolvimento ou de necessidades que às vezes podem bater lá na porta da catequese e a gente vai se familiarizando com os nomes, com o que significa. Por exemplo, os transtornos de aprendizagem, pessoas que têm dificuldade para ler, para escrever, como uma dislexia, ou alguns transtornos da saúde mental. Antes a gente chamava deficiência mental, se referindo à questão do intelecto, do cognitivo. Hoje, deficiência intelectual, porque aí a palavra mental ficou mais para as condições de saúde mental. Então, a depressão, a bipolaridade, ou o transtorno de ansiedade, a esquizofrenia. Temos também o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, várias realidades, percebam que são muitos nomes. E aí, para tentar facilitar um pouco a nossa referência a essa variedade de condições, a gente tem optado por emprestar da educação especial e inclusiva uma expressão que eles usam lá na educação, que é estudantes com necessidades educacionais específicas, para então se referir a pessoas com necessidades específicas, ou interlocutores, catequizandos com necessidades específicas. Porque aí nessa expressão a gente tenta abarcar todas essas condições que eu falei agora e no slide anterior, dizendo sobre as pessoas com deficiência. A doutrina social da Igreja nos ajuda a ampliar também essa compreensão quando ela diz da periferia existencial. Então, a catequese inclusiva, ela tem uma potência evangelizadora. É claro que a nossa prioridade e o destaque é para as pessoas com deficiência e com neurodivergências, mas a catequese inclusiva, ela tem uma voz profética de cuidar o olhar para perceber na comunidade, na paróquia, toda e qualquer situação de exclusão de pessoas ou de grupos de pessoas que estão nessa periferia existencial e que a catequese precisa alcançar numa postura de igreja em saída, porque às vezes não é uma pessoa com deficiência, às vezes não é uma pessoa neurodivergente,
mas, por exemplo, é um adolescente filho de pais homoafetivos. Às vezes é uma família de imigrantes que está se chegando ali no nosso território, na nossa comunidade. E às vezes eles se encontram num processo de exclusão, de segregação. A catequese inclusiva também alcança essas realidades e deve cuidar da ação evangelizadora nessas realidades, inclusive dialogando de forma conjunta e orgânica com outras pastorais, movimentos que também dedicam o seu serviço pastoral a essa realidade, aos migrantes e às outras realidades de inclusão também. E, por fim, a exortação apostólica de Lexit, a recente agora do Papa Leão, vem dizer do pobre existencial, que também nos ajuda a pensar nessa pessoa ou nesse grupo de pessoas que às vezes tem uma situação de vulnerabilidade, de necessidade, e por conta dessa condição, às vezes não está sendo bem acolhido e integrado na vida da igreja e da comunidade. Então, os termos deficiente, pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidade especial, ou autista, ou síndrome de Down, são expressões cuja a linguagem não é muito mais inclusiva. Então, hoje a gente tem priorizado pessoa com deficiência, ou pessoa neurodivergente, ou ainda pessoa com uma condição específica, ou com uma necessidade específica. Esses, então, são os nossos interlocutores. Por isso, meus irmãos, a palavra pessoa vem em destaque, porque eu saber que esse catequizando tem autismo me traz algumas setas para o caminho. Mas, quer dizer, em outras palavras, saber a condição que esse catequizando tem me traz algumas setas, mas as minhas escolhas metodológicas para o planejamento catequético, do encontro, das vivências, da celebração, ela deve ter como primícia, elas devem ter essas escolhas como primícia o indivíduo, a pessoa. Então, a pergunta mais importante que eu, enquanto catequista, faço é: quem é esse catequizando que eu vou acolher, que tem uma condição específica? E não o que ele tem, me fala o que ele tem para eu planejar o encontro melhor. Não, quem ele é enquanto pessoa, ou o que pode estar acontecendo com ele. Às vezes, eu já estou ali um tempo caminhando com aquele grupo, com aquela turma. Às vezes eu percebo algumas questões que me chamam a atenção naquele catequizando. A pergunta mais importante para eu fazer dentro da minha cabeça não é: nossa, será que ele tem alguma coisa? Mas o que pode estar acontecendo? Porque às vezes pode não ser uma condição intrínseca dele, neurológica, do corpo dele, mas às vezes é algo da situação, do contexto que ele está vivendo, às vezes na família, no trabalho, na escola, às vezes na própria comunidade, que está gerando às vezes uma ansiedade, está gerando uma agitação. Ah, pode ser um TDAH? Pode, mas pode ser outras situações também. Então, ter esse olhar contextualizado, entendendo a pessoa como um sujeito em relação, é muito importante. E não só fragmentá-la ou reduzi-la ao que ela tem, ao autismo, porque ela não é o autismo dela, ela não é a deficiência intelectual dela. Essa é uma dimensão que a constitui, mas que não a define enquanto pessoa. Por isso que eu trago aqui para vocês essas duas imagens, né, de uma forminha de doce, cortados doce igualzinho, no mesmo tamanho, tudo igual, e outros docinhos personalizados, customizados, para trazer essa singularidade do indivíduo, do sujeito, que é muito importante para nós pensarmos na nossa prática enquanto catequista. Quando a gente fala de inclusão, esse é um outro pilar importante, a gente diz de reenvolver a igreja enquanto instituição, mas enquanto povo de Deus, a igreja que somos nós, na nossa identidade. A nossa identidade é inclusiva. A palavra de Coríntios 12, quando nos traz o corpo místico de Cristo, essa é a identidade da igreja,
uma identidade marcada pela unidade na diversidade. E é interessante Coríntios 12, 1 Coríntios, quando nos diz também, o corpo é formado por vários membros, e os membros mais frágeis são os mais dignos de atenção e de honra. E o corpo foi assim constituído para que nele não haja divisão. Então, vejam, os membros mais frágeis fortalecem o corpo de Cristo, porque assim eles merecem mais atenção e assim o corpo foi constituído para que nele não haja divisão. Então, se a identidade da igreja ela é inclusiva, a identidade do nosso ministério não é diferente. A nossa vocação e o nosso ministério é essencialmente inclusivo. Quando a gente não contempla essa dimensão inclusiva no nosso ministério, é como se a gente apagasse um pouco a nossa identidade. Por isso que eu trago aqui a ilustração de várias digitais e algumas delas apagadas em alguns momentos. Então, nós, catequistas, cultivarmos essa dimensão inclusiva no nosso ministério é reconhecer a nossa identidade. Não é uma opção ser um catequista inclusivo. É uma condição inerente, constitutiva do nosso ministério e da nossa identidade. Nesse sentido do corpo místico de Cristo e da unidade que cresce pela diversidade, eu faço um destaque a vocês de uma fala de Papa Francisco de 2022, na ocasião, uma audiência que ele fez pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é em dezembro, dia 3, e ele diz assim, que a fragilidade, quando ela é assumida com responsabilidade e solidariedade, ela é um recurso para o corpo social e para a comunidade eclesial. Em outras palavras, aquela criança com autismo que corre a missa inteira, que grita, porque ele não tem educação em casa? Não. Porque às vezes ele tem a condição do autismo dele faz com que ele não consiga controlar esses estímulos do grito, do movimento. É uma fragilidade, uma condição que ele tem. Mas se essa condição dessa criança for assumida pela comunidade com responsabilidade e solidariedade, essa criança e essa fragilidade, essa condição que ela tem, deixa de ser um problema a ser resolvido pela comunidade e pode se tornar um recurso para a comunidade e para o corpo social e para a sociedade, mas desde que ela seja assumida com responsabilidade e solidariedade. Nós, catequistas, nunca estaremos prontos com todas as respostas. É ilusório a gente ter essa... Não, agora vamos fazer as formações quando a gente estiver pronto, a gente dá esse passo, ou a gente amplia. Prontos nunca. Algumas vezes a gente também não vai se sentir capaz, a gente não vai se sentir preparado. Isso é natural que a gente se sinta assim em alguns momentos. No entanto, sempre, sem sombra de dúvidas, nós precisamos nos sentir chamados a dar uma resposta. Aquela família, aquela criança, aquele adulto, aquele idoso que às vezes se achega a nós, as nossas paróquias, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, a gente precisa se sentir chamado a buscar caminhos, a fazer tentativas, mesmo sem a sensação de estar plenamente capacitado e preparado. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso ao longo do encontro de hoje e da próxima terça, para dizer que até esse processo de formação se dá no processo de relação com a pessoa com deficiência, com a pessoa com condição específica. Por isso, o processo de inclusão, ele inicia e ele se amplia com a postura do catequista.
seja ele o catequista leigo, seja ele o catequista padre, presbítero, porque a gente pensa também na iniciação à vida cristã, não só no grupo de catequese, de catequistas e no encontro, mas as nossas paróquias, as nossas comunidades, enquanto casa da iniciação à vida cristã. Então, a pessoa do presbítero, a pessoa dos outros leigos e leigas também são educativos para aqueles catequizandos que estão se chegando. Então, a nossa postura de acolhida e de interesse é muito importante. Mesmo que a gente não esteja com todos os recursos e adaptações prontas. Porque ter uma acolhida e o interesse, ter uma postura inclusiva, é um recurso de acessibilidade. Quando a gente estuda as legislações sobre as barreiras de acessibilidade, lá tem a barreira arquitetônica. Às vezes falta a rampa, falta um corrimão mais adequado. E aí vai dizendo das barreiras. A barreira comunicacional, a falta de um intérprete, a falta de uma audiodescrição para uma pessoa que não está vendo essa imagem, de uma porta fechada, de uma porta semiaberta. Mas tem também a barreira atitudinal. Diz a respeito da nossa postura. Então, que a gente possa não recusar a acolhida daquela pessoa num grupo, numa turma de catequese, e nem nos sacramentos. Ai, Michele, mas a gente não recusa os sacramentos, a gente obedece direitinho o diretório de 2020. É que muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, nós fazemos uma recusa velada, sem parecer, meio disfarçada. E às vezes sem intenção moral para isso. Ah, não vamos acolher, não. Sem a gente perceber, às vezes. Isso acontece, por exemplo, quando uma família procura a catequese e recentemente eu tive um relato de um diácono que me contou isso, de uma criança com autismo que a família procurou o batismo. Ele já é uma criança grande e na paróquia que ele foi dito para ele, olha, aqui a gente não tem como acolher, preparar ele para o batismo, porque a gente não está preparado para preparar uma pessoa com autismo. Ah, Michele, mas essa paróquia não pode mentir. Você está pedindo para a gente falar, então, não, nós estamos preparados, venha mesmo, vai dar tudo certo. Não, a gente não precisa também omitir informações ou mascará-las. Mas vejam que, olha de novo, vejam como a linguagem pode ser mais ou menos inclusiva. É diferente eu dizer para essa família, olha, a gente não pode acolher porque a gente não tem informação, a gente não está preparado, e que é uma recusa, de certa forma, do que a gente dizer, por exemplo, olha, sejam muito bem-vindos em nossa comunidade, a gente acolhe vocês com alegria, não vamos mentir, para a gente vai ser uma experiência nova. A gente está buscando formação, a gente está buscando recursos para entender melhor o autismo, acolher melhor. A gente não sabe de muita coisa, a gente não tem todas as respostas, mas a gente está afim de fazer esse caminho com vocês. Vamos junto. E fazer o caminho com. Isso é sinodal, isso é sinodalidade. Mesmo que a gente não tenha todas as respostas, acolhe, não fecha a porta, deixa ela semi-aberta. E vamos buscar caminhos. Olha, vamos receber um catequizando com autismo. Então, que passo será que a gente poderia dar? Nós vamos conversar também um pouco mais sobre isso ao longo da nossa noite de hoje e da nossa próxima terça-feira. A outra pista pastoral que a gente tem muito importante é o que eu trago no slide agora. Aqui a gente tem uma foto do sínodo da sinodalidade, em que bispos, presbíteros no geral, religiosos, leigos e leigas estão sentados em mesas redondas, né, conversando e dialogando. Porque esse processo de escuta, de partilha, de discernimento e de proposições, ele é muito importante para a catequese inclusiva, para a catequese como um todo. E essa é uma pista. Então, o meu planejamento catequético,
as minhas escolhas, vai ser esse material ou não, vai ser essa Bíblia ou não. A minha ação pastoral catequética, ela não pode ser feita apenas para a pessoa com condição específica, para a sua família, mas ela deve ser feita com essa pessoa e com essa família. Isso significa escutar. O que a senhora pensa sobre a catequese? O que a senhora imagina, enquanto avó dele, que eu preciso saber sobre ele para acolher melhor? Sobre a Bíblia, o que a senhora acha? Partilhar, escutar, discernir junto. O processo de discernimento não é só meu enquanto catequista, é com o meu grupo de catequistas, é com o meu pároco, é com a família desse catequizando e com esse catequizando também. Então, essa ação pastoral, fazer com a pessoa e não só para ela, é uma outra pista importante que norteia o nosso fazer catequético, o nosso agir catequético. Então, como eu falava anteriormente para vocês, da acessibilidade, das barreiras que a gente tem. Temos acessibilidade, dificuldade ou barreiras da parte da arquitetura das nossas paróquias, da estrutura física, sim. Temos também barreiras comunicacionais, como eu falei para vocês. Às vezes, uma pessoa cega acessa lá o Instagram da nossa paróquia e tem imagens belíssimas, mas não estão com uma descrição das imagens. Então, essa pessoa cega não tem notícias de quais são aquelas imagens do nosso Instagram. Ou um vídeo que não tem a legenda escrita, ou a janela de Libras, que é muito importante também. Às vezes a gente não tem um intérprete disponível, mas às vezes gerar a legenda em português pode ser uma ajuda. Não é totalmente acessível, mas já parcialmente. Ou uma acessibilidade instrumental, às vezes uma lupa, às vezes uma bengala, são instrumentos que ajudam. Mas a barreira principal é a atitude. O que as famílias com pessoas com deficiência mais narram para a gente é o preconceito, é a falta de abertura, não é a falta da rampa, não é a falta do corrimão. O que mais pesa e que mais está presente no relato das famílias é a atitude. É o fulano na paróquia que olha torto para o meu filho, porque ele me deu um tapa. E ele me julga por isso, ele julga o meu filho. Mas, e aí ele diz para mim, senhora não pode deixar ele fazer isso com você. Mas ele não diz para mim, posso ajudar de alguma forma? Para pelo menos entender o que está acontecendo? Então, sempre que a gente for tratar de inclusão, a gente vai dizer de um processo de conversão pastoral, que é uma conversão pessoal e comunitária, de olhar, de postura, de pensamento e de atitude. Aqui eu trago a imagem, então, de 3 crianças, uma de cadeira de rodas e 2 crianças, uma do lado de cada lado dessa criança de cadeira de rodas, com as mãos dadas. No próximo slide, eu trago para vocês uma outra pista importante para a catequese, que é a pastoral orgânica de conjunto. Como é importante a pastoral catequética, ou a iniciação à vida cristã, ou a catequese, se aproximar e dialogar com outras pastorais e movimentos da nossa igreja, que também se dedicam à inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa neurodivergente, da pessoa com condição específica. E a nossa Igreja Católica tem uma riqueza de pastorais e movimentos que trabalham com isso. A pastoral da inclusão, a pastoral dos surdos, a pastoral da pessoa com deficiência, o movimento Fé e Luz, a fraternidade cristã de pessoas com deficiência, a pastoral dos neurodivergentes. Então, às vezes, na sua paróquia, na sua diocese, ou numa diocese vizinha próxima, tem essa realidade e a gente pode trocar uma ideia. Vamos falar sobre a inclusão? Vamos trazer a pastoral também, a catequese para conversar, porque a gente fortalece as ações de conjunto e as ações orgânicas. E às vezes a gente se fortalece no sentido de promover práticas mais substanciais e mudanças mais substanciais.
Porque, na verdade, eu quero que essa pessoa esteja bem acolhida e incluída, não só no meu encontro de catequese, mas na vida da igreja, que não é só a minha comunidade, mas é a minha igreja enquanto diocese, enquanto regional, enquanto Brasil, enquanto mundo. Então, só a catequese inclusiva não dá conta de toda essa dimensão. Por isso que a gente precisa se aproximar e fortalecer sempre a pastoral orgânica de conjunto. Então, vou receber um catequizando surdo? Tem a pastoral dos surdos aqui na diocese vizinha. Posso falar com o coordenador de lá? Posso pedir algumas dicas, algumas sugestões? Posso e devo. Isso é pastoral orgânica. Isso também é pastoral orgânica. Isso também é pastoral de conjunto. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão sobrevivendo? Eu não estou vendo o rostinho de vocês por enquanto, depois vou receber as fotos. Fiquei feliz com essa iniciativa. Estou recebendo aqui uns joinhas, então eu estou entendendo nessa comunicação não verbal que estamos caminhando bem. Vamos agora pensar na questão do processo formativo do catequista, que é uma outra base, um outro pilar importante para a questão da inclusão na catequese. Aqui eu trago uma imagem de 2 frascos, um com um balde com um líquido sendo despejado assim de uma vez só, e aí o líquido cai para fora um pouco e parte cai dentro do frasco. Em cima desse frasco está escrito pressa. No outro frasco, ele já está quase cheio, em cima dele tem uma torneira que vai pingando de gota em gota. E em cima desse frasco está escrito constância, para dizer que na inclusão vale mais a constância do que a pressa. Urgência pastoral é uma coisa, pressa é outra. Quando a gente quer fazer acontecer com muita pressa, a gente corre o risco de não construir processos. E por isso as ações que a gente faz na pressa podem se perder ou se esvaziar ao longo do tempo. Então, por que eu estou falando isso no slide de processos formativos? Porque a formação nossa enquanto catequista tem que ser constante, várias vezes, muitas vezes, falar sobre a questão da inclusão na catequese. Isso é muito importante. Às vezes, quando a gente vai com pressa, a gente pula etapas. Mas, às vezes, a gente entende a pressa, porque as pessoas estão esperando uma resposta. Muitas pessoas com autismo, as pessoas com deficiência, as famílias, elas querem outras respostas da igreja, querem se sentir pertencentes. E a gente está patinando em muitas coisas ainda, mas criar processos tornam ações pastorais mais consistentes. Quando uma coisa muda muito rápido, a gente tem que tomar cuidado se essa mudança realmente vai ser permanente e não só de passagem. Então, a formação do catequista, ela precisa ser teórica no sentido de conhecer os documentos da igreja, sim, o que os documentos falam sobre a questão da inclusão, sim, mas também, hoje a gente carece muito de formações que foquem a questão dos passos concretos, da metodologia catequética, como fazer. O processo formativo do catequista, ele pode e deve ser feito nesse perfil da palestra, de um seminário, de um simpósio, de uma assembleia, mas ele pode ser feito também, por exemplo, nas escolas diocesanas de catequese, incluir módulos específicos da catequese inclusiva, ou até a formação em vista da instituição do ministério, também naquela formação que é preconizada pela CNBB, a gente ter módulos naquela formação em vista do ministério sobre catequese inclusiva. E a formação não se restringe apenas a nós, catequistas. É importante que a gente tenha formação para as nossas comunidades como um todo, para as lideranças leigas da nossa comunidade, para os presbíteros, para os diáconos permanentes, para os seminaristas, porque, de novo, a gente quer que essa pessoa seja incluída na vida da igreja. Então, quanto mais a gente formar os atores envolvidos em todo esse processo, essas chances aumentam mais ainda.
No entanto, minhas irmãs e meus irmãos, o processo de formação do catequista nosso, das nossas comunidades, tem que ter o caráter expositivo, dialogado, trazendo conteúdo, informação, mas também é muito oportuno que a gente ofereça, nas formações que a gente for realizar, momentos de partilha entre os catequistas, compartilhamentos de experiências, mas também de angústias, dúvidas, medos. Então, espaços de escuta, de diálogo e de acolhida da pessoa do catequista. Isso também é catequese inclusiva. Isso também é processo formativo. Porque o diretório de catequese vai dizer para nós, lá do número 270, a deficiência, né, a diferença que o outro tem, a condição específica que o outro tem, pode muitas vezes causar incômodo em mim, pois pode colocar em evidência a dificuldade que eu tenho, às vezes, de acolher alguém que é diferente. E é desafiador, porque aquilo que eu conheço é mais confortável para mim. Aquilo que é novo, que eu desconheço, pode me causar desconforto, pode causar medo, porque toca numa dimensão nossa humana afetiva, que é natural a gente sentir tudo isso. Nós não precisamos ter vergonha, enquanto catequistas, de dizer que nós estamos com medo, que a gente está inseguro, que a gente está incomodado, desconfortável, porque isso faz parte da nossa dimensão constitutiva humana. E nós, enquanto catequistas, precisamos ter espaço para falar sobre isso, sem ser julgados, mas acolhidos. Então, quando uma catequista diz para mim, Michele, eu pedi para minha coordenadora não colocar ninguém, assim, nenhuma criança com autismo, nenhum jovem na minha turma esse ano, porque o ano passado a experiência foi muito difícil. A criança que estava comigo era muito agressiva, a gente não conseguiu gerenciar de uma maneira. Ela me bateu em outras crianças, os pais começaram a pedir para tirar as crianças da turma, não foi uma experiência positiva. Eu tive crise de ansiedade, Michelle, eu não conseguia dormir, eu não quero por um tempo. Eu não posso virar para essa catequista e dizer, você não tem escolha. Você ouviu a Michelle falando lá na formação? Não é mais uma condição, uma opção para nós. Então, você vai fazer terapia, você trabalha isso dentro da sua cabecinha, do seu coração. Sim, a terapia é muito importante e pode ajudar a gente a superar esses desafios. Mas essa catequista precisa ser acolhida também, precisa ser respeitada na dificuldade que ela está. Então, falar de catequese inclusiva é falar da gente se incluir também nas nossas limitações, que às vezes não tem laudo, que às vezes não tem CID 10, mas são limitações reais. Então, sempre que a gente, numa formação, dá uma palestra, e depois abre um momento de partilha, de escuta, e nós, enquanto catequistas, tem esse espaço para falar, olha, eu estou com dificuldade, essa dimensão é difícil para mim. Quando eu vejo uma criança com sonda, eu fico com o estômago embrulhado. Essa catequista não pode ser taxada, julgada como insensível. É um limite que ela tem. Ela precisa ser acolhida. Então, ela está com dificuldade, essa pessoa, será que ela pode ficar com outro catequista, uma dupla, até que ela se sinta mais confiante para acolher essa realidade na turma dela? É uma maneira de incluí-la também. O diferente sempre nos educa, com desconfortos, ou às vezes tem. Às vezes o diferente nos assusta também. Mas é nessa diferença. Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o nosso irmão catequista, do nosso grupo de catequistas, que pensa diferente. Eu acho que tem que desmarcar o encontro, ela acha que não é. E a gente às vezes não consegue se respeitar nessa diferença de opinião, de pensamento. Isso também é inclusão. Às vezes a gente está, né, pensando nessa dimensão do catequizando com deficiência, mas nós damos um bom testemunho de inclusão para os nossos catequizandos quando a gente sabe se respeitar
enquanto catequistas, nas nossas diferenças. Bem? Então, o processo formativo, que é a palestra, que é o curso, que é o simpósio, o processo formativo que está dentro das escolas diocesanas, da escola ou do curso de formação ou da formação em vista do ministério, o processo formativo também dos espaços de partilha e de escuta, e, por fim, um outro estilo de formação para nós catequistas, que é muito importante, que é a relação. Então, estimular, agendar, organizar momentos de vivência entre os catequistas e as pessoas com deficiência, suas famílias. Olha, na nossa cidade tem uma ONG, ou tem uma instituição. Vamos convidá-los para uma manhã de espiritualidade, pode ser ecumênico, inclusive, e a gente passa um tempo junto, convive mais. Às vezes tem catequistas que têm essa oportunidade pelo seu trabalho profissional. Então, às vezes, trabalha na área da educação, da saúde, e já tem um contato, mas nem todos os catequistas têm essa oportunidade. Quando a gente propicia essa oportunidade de convivência, de ser com, de relações recíprocas, isso também é formativo para nós catequistas. Porque eu posso fazer uma especialização sobre autismo, um mestrado sobre autismo, estudar muito sobre autismo, eu vou ter muitos elementos e estratégias para o meu fazer catequético e também para colocar à disposição do meu grupo de catequistas, da minha diocese. Mas a minha relação com as pessoas com autismo também me traz elementos formativos preciosíssimos que a gente não encontra no livro, nem nos slides do professor, nem na apostila. Então, vejam, é um processo de formação multidimensional, que envolve várias dimensões, e que é importante também no nosso planejamento de formação para a paróquia, para a diocese, considerar esses diferentes perfis de formação. Caminhando já para o final da minha colocação com vocês, eu trago algumas pistas para a questão da catequese inclusiva, para que a gente possa ou iniciar ou ampliar esse processo. Um primeiro ponto é a gente olhar para as nossas fichas de inscrição, fichas de cadastro, festa da inscrição. E é importante a gente incluir ou ampliar os itens, perguntando: o batizado, o catequizando é pessoa com condição específica? É uma pessoa com deficiência? Pais e padrinhos são pessoas com deficiência, que às vezes não é o catequizando. Às vezes eu vou ter uma madrinha cadeirante para o batismo. Às vezes eu vou ter um padrinho de crisma cego. Às vezes eu tenho pais daquela criança da catequese surdos. Então, qual recurso de acessibilidade vocês precisam? Ter essas informações na ficha já me traz alguns sinais. Olha, talvez a gente vai precisar pensar no intérprete, talvez a gente vai precisar pensar nas salas que a gente tem na paróquia, essa é mais acessível para o catequizando com cadeirante. Então, são informações da ficha de inscrição que já levantam algumas informações sobre o catequizando. Ai, Michele, mas eles não preenchem, viu? A família omite, ela assinala não, mas na verdade tem. Eles são resistentes de contar para a gente. Isso acontece mesmo. E já já a gente vai falar sobre a família para encerrar. Depois que a gente tem isso na ficha, o que seria oportuno? Eu entrar em contato com esse catequizando ou com a sua família e marcar um bate-papo. Olha, recebemos a sua ficha, estamos muito felizes de acolhê-lo na catequese. Eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês, levantar mais informações sobre esse jovem, sobre o Pedro, sobre a Maria. Marca uma visita na casa, faz uma ligação, conversa pelo WhatsApp. Mas, Michele, o que eu pergunto nesse contato com a família? Família, ou às vezes é um catequizando adulto com autismo que sabe falar sobre si. Me conta o que eu preciso, o que seria importante eu conhecer sobre você, não sobre o seu autismo, sobre você.
que inclui já o autismo, porque ele é uma pessoa autista, ele não porta, lembra o autismo? Não é uma pessoa portadora de deficiência, ele tem, né? O autismo constitui ele, mas ele é muito mais que o autismo. Então, o que eu preciso saber sobre o seu filho? O que eu preciso saber sobre você, sobre a sua realidade, para eu melhor te acolher? Eu vi que aqui você assinalou que você tem autismo. O que eu preciso saber melhor sobre essa condição? Para o melhor. Ai, olha, Michele, eu tenho muita sensibilidade auditiva. Eu preciso usar o abafador. Ah, que interessante. Você gostaria de falar com os outros catequizandos, com um grupo sobre isso? Por que que você usa? Você se sente à vontade ou não? Você prefere não falar, mas se alguém perguntar depois você explica? Ó, ação pastoral com a pessoa, tomada de decisões com a pessoa e não, então vou fazer assim, eu vou fazer uma sensibilização com a turma, eu vou explicar sobre. Não é para ele só, é com ele. É importante eu saber como essa pessoa se comunica, como ela se expressa, estímulos, às vezes, do ambiente que podem ser meio aversivos para ela ou não. Alguma condição de saúde que seja importante, alguma condição da realidade dela. E é muito importante também, muito significativo, minhas irmãs e meus irmãos, que essas informações, essas particularidades, elas sejam acolhidas por nós de uma forma ética, que a gente não fique socializando essas informações com o grupo de catequese, com a paróquia, porque a família está confiando essas informações a gente. E às vezes são informações de ordem muito pessoais, íntimas. Então, se eu sentir a necessidade de compartilhar uma informação mais particular, mais íntima, com o meu pároco, com o meu coordenador de catequese, eu vou pedir autorização para essa família e para essa pessoa. Olha, isso que você está me trazendo é muito importante. Eu agradeço a sua confiança em partilhar isso comigo. Eu entendo ser importante que a coordenadora da catequese, que o padre, também estejam cientes dessa informação. Você me autoriza, por favor, que eu comente com ele? Isso é uma postura ética e uma postura cuidadosa. Depois eu vou compartilhar com a Elisete um modelo de ficha de inscrição e um modelo desse instrumento, na verdade, é um roteiro norteador, ele não é engessado, mas ele vai sendo utilizado conforme a nossa necessidade, a nossa realidade. Então, eu vou mandar um modelo de ficha de inscrição e de roteiro. Aqui na Diocese de São Carlos, a gente chamou de roteiro Conhecer para Acolher, tá? Eu vou falar mais dois slides, que é sobre a família e sobre a questão profissional, e a gente já abre para as perguntas. O que eu queria falar sobre a família? Retomar a questão da inscrição. Elas não colocam a informação, elas omitem, elas não contam para a gente, isso acontece. Ou então, Michele, eu tenho certeza que ele tem autismo, mas eu já falei com a família e eles estão resistentes a procurar uma avaliação, uma ajuda médica. Isso também acontece. Só que diante dessas atitudes das famílias, a nossa atitude não pode ser de julgamento, mas tem que ser de acolhimento. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? A maioria das famílias omitem, às vezes, a informação na ficha com medo do preconceito, com medo da recusa, com medo da não acolhida, porque a gente recebe informações de famílias que dizem assim, olha, já fui em 3 paróquias que disseram que não pode receber o meu sobrinho, porque ele é um autista não verbal. Então, às vezes, elas omitem para serem aceitas. E às vezes a resistência de procurar um diagnóstico é por medo. Eu me recordo de uma família que me disse assim, Michele, eu não sei quem vai ficar do meu lado se esse diagnóstico vir positivo. Porque essa é uma realidade que as famílias encontram. Depois do diagnóstico, muitos se afastam. Às vezes, próprios familiares não são mais convidados para a festa de aniversário, para os eventos sociais da família.
Às vezes a criança já está numa fase muito agitada, não acertou a medicação, a família não consegue ir mais para a paróquia na missa como eles iam antes juntos, eles têm que ir, vai a mãe e o filho, o pai fica com o outro, depois vai o pai e o filho, a mãe, né? Por conta dessa dificuldade. E às vezes a comunidade nem percebe que isso está acontecendo, né? Então, diante dessas posturas da família, tenhamos mais compreensão, porque elas vivem realidades muito duras e são muitas portas fechadas todo dia. É o não na escola, não tem professor de educação especial. É o não na área da saúde, não tem um medicamento de graça e ele é de alto custo. É o não, ai, não tem os terapeutas, ele está na fila de espera. E às vezes na igreja eles encontram outro não de novo. Não, aqui a gente não pode, a gente não consegue ainda, infelizmente, te acolher. Então, nós, enquanto igreja, Amores Letícia, vem dizer que junto com a família, a gente pode ajudar essa família. A gente pode, deve compor a rede de apoio das famílias. Nós, comunidade, podemos e devemos compor essa rede de apoio. Um dia uma mãe me disse assim, ó, eu disse, como a gente pode te ajudar? Eu achei que ela ia me pedir muitas coisas, sabe, gente? Uma palestra na comunidade, uma conversa com o padre. Mas ela me pediu assim: será que alguém da comunidade consegue ficar com ele uma horinha para dar tempo de eu cortar o cabelo? Ela me pediu isso. Então, porque ela parou de trabalhar, o filho dela tem uma condição que exige muito dela, o esposo fez a decisão do divórcio, ela ficou sozinha com essa criança e ela não tinha esse apoio na família dela, de alguém ficar com ele para ela poder cortar o cabelo, e ela pediu isso à comunidade. Sim. E por fim, para finalizar minha fala e abrir para as possíveis considerações que vocês tenham, o Diretório Geral para Catequese, que agora vai fazer 20 anos, 2016, ele é de 2006, ele vai completar 20 anos agora em 2026, ele diz assim, é bom que a catequese conte com o apoio de profissionais, médico, professor, psicólogo, intérprete, mas sem perder o sentido da catequese. O que isso significa para nós? Como a gente conta com profissionais? A gente conta com um profissional para vir dar uma formação para a gente conta com um profissional, por exemplo, para fazer uma consulta. Me explica um pouco o que é esse TOD? Mas naquele bate-papo com o catequizando, com a família, a gente pergunta também: é atendido por algum profissional na rede da saúde ou na rede da educação? Ah, sim. Olha, ele tem 7 anos, Michele. Ele vai na escola, lá tem professor de educação especial para ele. E à tarde ele frequenta a PAI. Lá ele passa por fono, TO. Então, se eu sentir necessidade, eu posso pedir para a família autorização para entrar em contato com esses profissionais. Ah, então a senhora pode falar com eles, que ele está começando a catequese, e se eles poderiam me disponibilizar um e-mail, um WhatsApp, para eu trocar ideias com eles? Porque às vezes é isso, eu posso falar, ai que bom, psicólogo, oi, prazer, eu sou a catequista do Pedro, a mãe pediu o seu contato, muito obrigada por disponibilizar, eu queria entender melhor, quando ele começa a se morder na catequese, qual é a melhor maneira de eu lidar com isso? O que eu faço? Como eu reajo? Isso é uma forma de contar com profissionais, como o diretório nos mostra, com os profissionais que compõem a rede de apoio na saúde e na educação do próprio catequizando. E, por fim, nós, enquanto catequistas, não é critério nós sermos profissionais para ser catequista. Às vezes a gente ouve assim, Michele, a gente não tem formação na área. A gente tem formação. Olha quantas formações a gente participa na vida da igreja. Agora, o fato de eu não ser uma profissional, não ser uma psicóloga,
uma educadora, uma pedagoga, isso não diminui a minha vocação de catequista. Eu ser profissional na área ajuda a minha vocação, com certeza, me traz recursos, e inclusive, de novo, esses recursos têm que estar a serviço do reino, do meu grupo de catequese, da minha diocese, do meu regional, mas nenhum de nós catequistas podemos nos sentir menorizados ou menos vocacionados porque a gente não tem uma formação profissional na área. O primeiro diploma que a gente tem que ter é especialistas em amor, assumir a pedagogia de Jesus Cristo, e depois ler os livros sobre deficiência, sobre acessibilidade, e aí cuidar para que as nossas comunidades não se tornem lugares de intervenção profissional, mas que ela continue sendo um lugar de experiência com a pessoa de Jesus Cristo em comunidade, entre irmãos, tá? Tenho 1 minuto. Vou falar para passar a palavra para vocês. Eu coloquei aqui, exemplo, amor que sufoca. Eu tinha um catequizando apaixonado por cinema, ele tinha autismo, e eu tentava levar os vídeos, filmes que tinha a ver com aquele tema que a gente estava conversando, e aí um dia e aí sempre falava do amor de Deus no encontro, independente qual era o tema, fazia um gancho com o amor de Deus. Um dia ele levantou a mão e falou, Michele, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Você pode parar de falar um pouco que Deus me ama, porque você chega a me sufocar de tanto que você fala. Sabe aquele encontro que você fica 2 horas estudando e preparando, e você leva uma dessa? Você fala, você sai arrasada de um encontro assim, você chora meia hora no banheiro depois que o encontro acaba. Você pega o seu diploma de mestre em educação especial e enxuga as lágrimas. Por quê? O diploma auxilia, mas não é critério para eu cultivar cada vez mais essa dimensão no meu ministério, tá? Então, sejamos especialistas em amor e cuidado para a gente não se tornar catequistas profissionais do reino de Deus. Isso é muito importante a gente discriminar, tá bom? Eu encerro aqui, então, a minha fala, a minha colocação de hoje. Agradeço a atenção de vocês até esse momento e estou aberta, então, às considerações. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Nossa, foi maravilhoso, né? Já o nosso primeiro dia aí, eu acho que já trouxe para nós muitas pistas, né? Muitas questões para pensarmos. E antes das perguntas, eu só quero destacar alguns momentos da sua fala que eu acho que pega um pouquinho, pegou para mim pelo menos, né? Nós, enquanto catequistas, nós somos inclusivos. E se nós não formos, né, inclusivos, nós não estaremos cumprindo a nossa vocação. E uma outra questão também, né, a questão da escuta, da partilha, do discernimento e do propor, e também não para, mas com, que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente prepara muito para os catequizando, mas a gente precisa aprender ou preparar com. E essas são minhas considerações. Mas, Michele, uma das perguntas, eu acho que você respondeu na sua última fala, mas mesmo assim vou aqui perguntar. Qual é a forma, né, mais adequada de perguntar se a criança tem algo ao responsável, ao pai, né, à mãe, ao responsável, sem ser invasivo? Como fazer isso? Essa é uma pergunta muito importante, que deve ser feita, e esse cuidado com a linguagem, né, para ser mais inclusiva, mais acolhedora ou menos.
Então, sempre que você pode perguntar de várias formas. Olha, me conte mais sobre o seu filho, sobre o seu afilhado, sobre o seu sobrinho. Tem alguma questão do desenvolvimento dele, alguma característica que você gostaria de me contar? Diferente de eu perguntar, ele tem algum laudo? Esse é mais invasivo, né? Ele tem alguma condição de desenvolvimento, alguma questão de saúde, que é importante eu saber? Alguma coisa de como ele aprende, de como ele se expressa. Às vezes a família já vai falar, olha, ele tem um probleminha assim, né? Às vezes a família até usa esses termos, ah, ele é especial, e não somos nós que vamos, ó, não fala mais probleminha, viu? Não fala mais especial. A gente também respeita a linguagem da família, até mesmo sabendo que não esteja tão adequada, né, com o que a gente entende. E se você, e aí uma outra perspectiva, às vezes a família não comentou nada, você até conversou, a família não disse, não, não tem nada não. Mas aí ao longo do encontro você percebe que é um jovem que está muito disperso, está muito sonolento. Qual é a pergunta importante? O que pode estar acontecendo com esse jovem para ele estar tão disperso e sonolento? A pergunta mais importante não é: será que ele tem TDAH? Será que ele tem déficit de atenção? Ai, mas olha que desinteressado, ele dorme no meu encontro. Às vezes é o nosso método, às vezes é o recurso que a gente está usando no encontro, às vezes pode ser um problema fisiológico, hormonal, de tireoide, falta de vitamina D, falta de ferro, que deixa a pessoa mais cansada, mais sonolenta. Então, o que pode estar acontecendo? São perguntas que ajudam a gente a abordar a família ou a pessoa. Olha, tenho percebido você mais cansado, me preocupei com isso. Você está se percebendo também mais cansado, mais sonolento? O que está acontecendo? Né? Vamos olhar por isso? Você, família, tem percebido que ele também está muito agitado em casa? Ai, não, Michele, não percebi, não. Na escola ninguém te falou nada também? Também não. Ai, aqui. E será que é alguma coisa que eu estou fazendo? Ó, meu encontro está sendo assim, assim, assim. Normalmente eu trago essa música, que às vezes pode ser alguma questão metodológica do meu encontro, né? Nem sempre a questão, o que está disparando aquele comportamento é problema, é bem entre aspas dele. Às vezes é um problema do meu método também, de como eu organizo o meu encontro, tá bom? Obrigada, Michele. Nós temos várias perguntas aqui, viu? Não sei se vamos conseguir responder todas. Mas antes de continuar, entrou aqui na sala com a gente o padre Fábio Welter, que é o nosso coordenador da ação evangelizadora, e convidamos então o padre Fábio a dar um boa noite aqui para os catequistas. Nós somos em torno de umas 400 catequistas assistindo a live, tá? Ou individual, ou reunida nas suas paróquias. Padre Fábio. Boa noite, Lisete. Boa noite, Michele, também. Vejo que o Padre Henrique está por aí. E todos os catequistas da nossa diocese. Parar por um instante para pensar em como podemos evangelizar melhor cada uma das situações que vão aparecendo, né? Acho que esse é um detalhe fundamental. Quando nos preocupamos com as pessoas, nós vamos encontrando formas. E a pessoa estando no centro, a gente vai encontrando a metodologia, a gente vai conversando com os responsáveis para ver as exceções, para ver as possibilidades, para ver como ajudar. Isso é o que toca fundamentalmente nesse tema, né, de atender a essas necessidades diferentes que aparecem, né? Ninguém está preparado, fora algumas pessoas que às vezes profissionalmente, né, tem alguma bagagem para acompanhar essas situações. Às vezes alguns catequistas que também são pais, né, de alguma criança com alguma necessidade, então por isso pela sua experiência familiar, tem a possibilidade de auxiliar, mas, sobretudo, né, ouvindo um pouquinho a Michele falar, né, agora no finalzinho, depois que eu cheguei,
se vai percebendo que, de fato, é essa preocupação com a pessoa, essa atenção, o desejo de evangelizar e de fazer aquilo que é possível, né? Nem sempre o roteiro preparado, os encontros do jeito que tem que ser vão ser possíveis em cada uma das situações, né? Mas algo é possível e a gente vai descobrindo, a gente vai entendendo, a gente vai buscando esse passo que a coordenação diocesana dá de oferecer esse momento de conversar sobre esse assunto é importante. Algumas paróquias individualmente já deram esse passo e também já buscaram orientações, né, para que cada vez mais a gente consiga lidar, até porque cada dia aparecem mais necessidades, né? E cada uma delas do seu jeito muito específico. Então, obrigado a Michele pela ajuda, obrigado à iniciativa da coordenação diocesana e obrigado a esses 400 catequistas que tiraram essa noite para vivenciar esse momento de estudo. Na próxima terça-feira, novamente, continuam aprofundando, né, toda essa experiência. Obrigada, Padre Fábio, pela sua presença aqui conosco sempre, né, pelo seu apoio de sempre à nossa catequese. O senhor é um grande catequista na nossa diocese e que sempre está nos apoiando em todas as nossas atividades. Muito obrigada. E boa noite. E aqui, então, tem 3 perguntas, Michele, que eu vou ler, que eu acho que dá para você fazer um apanhado aí e responder ao mesmo tempo, né? Então, quando chegam crianças, né, com deficiência ou com neurodivergência, com diferentes idades para receber o sacramento, com diferentes idades, por exemplo, um de 8, um de 12. Como proceder? Porque daí são idades, né, momentos diferentes. A outra questão é como acolher quando são muitas crianças. Por exemplo, mais de 100 crianças ou 100 crianças com deficiência ou com neurodivergências, né? Que devem iniciar a catequese. Há mais de 20 laudos de autismo e TDAH com várias crianças com comportamento violento. E a terceira, que eu acho que dá para colocar junto aí também, como temos numa turma de catequese crianças de perfis diferentes, por exemplo, uma muito hiperativa e outra completamente o oposto. Como conduzir o encontro? Depois dessas tem mais, viu? Vamos ver se a gente consegue aí. Essas 3 perguntas nos remetem um pouco do planejamento catequético no que diz respeito à organização dos grupos. Então, o Diretório Nacional de Catequese, em 2006, vai dizer que os nossos grupos de catequese sejam constituídos, formados, preferencialmente, por catequizandos com e sem deficiência, com e sem autismo, com ou sem neurodivergência. Quando o diretório nos diz preferencialmente, significa que essa sempre será a nossa primeira opção, a nossa prioridade. Para constituir esses grupos, é importante, novamente, que a gente tenha um processo de escuta, partilha, discernimento e proposições e decisões. Então, é importante que a gente olhe para a nossa demanda e reúna o grupo de catequese, reúna com o padre, às vezes com o diácono, às vezes até com o seminarista que acompanha ali a catequese na paróquia, às vezes com algumas famílias também, para a gente pensar em como distribuir esses catequizandos de uma maneira que os grupos fiquem melhor, mais adequados. Então, assim, são muitas crianças com autismo. Posso criar um grupo só com esses catequizandos com autismo? Pelo diretório de catequese, essa não vai ser a nossa primeira opção, porque preferencialmente
turmas com catequizandos com ou sem autismo. No entanto, criar uma turma diferenciada, esse é um termo que algumas dioceses usam, com catequizandos só com autismo, só com deficiência, só é possível quando essa escolha estiver fundamentada num motivo, numa razão que seja a seguinte: nós precisamos montar esse grupo diferenciado para atender uma necessidade específica desse grupo. Vejam, a motivação, vou dar um exemplo concreto. Um catequizando com autismo, que estava numa situação pós-traumática, porque ele sofreu bullying na escola, e não conseguia sair de casa. Ele não conseguia ir para a catequese, ele não conseguia ir mais para a aula, ele não conseguia mais frequentar o judô, porque ele entrava em crises ao ter contato com outras pessoas por conta desse trauma que ele viveu. E aí a mãe perguntou, como vai ser a catequese dele agora? Eu disse, eu não sei. A gente vai ter que pensar junto. A gente vai ter que se escutar, partilhar, discernir e pensar em propostas. E nós decidimos, então, continuar a catequese dele na casa dele, só com ele. Nós criamos uma situação diferenciada para atender uma realidade dele. A motivação não foi essa. Ótima ideia, Elisete, você teve uma excelente ideia. Vai lá na casa dele mesmo, você dá a catequese lá. Se precisar, a gente fala com o Padre Henrique, ele dá a primeira Eucaristia lá na casa dele. Porque assim a gente evita que ele surta aqui na comunidade. As outras crianças não vão assustar, as outras famílias não vão reclamar. Essa não é uma motivação inclusiva. Essa é uma motivação segregadora. Deixa ele na casa dele mesmo e faz lá mesmo. Agora, eu ir até a casa dele, porque ele não está conseguindo sair de casa, eu fazer quase uma catequese particular, né? Para atender, é um grupo diferenciado para atender uma condição dele. Então, se a gente discernir que reunir esse grupo de catequizandos com autismo num grupo só, atende melhor essa necessidade deles. E não, deixa eles mesmo entre eles, que eles já estão se acostumando. Se algum for agressivo, eles já estão acostumados entre eles mesmo, não assusta as outras. E isso é uma motivação segregadora. Não queremos ter trabalho, não queremos ter problema, então deixa eles juntos, separadinhos mesmo. Isso não é uma motivação adequada, assertiva para criar um grupo diferenciado. Mas se existe uma realidade específica, crianças surdas. Tem crianças que estão começando a aprender Libras na escola. Oba, vamos colocar a Elisete com uma catequista intérprete, com intérprete, porque a preferência é catequizando-os com e sem surdez, juntos. Sim, essa vai ser a primeira opção. Mas se essa criança surda não sabe Libras direito, como que ela acompanha o intérprete? Não acompanha. E aí, se eu tenho 3 crianças surdas nessa mesma condição, é favorável que elas estejam num grupo juntas, as 3 só. E eu ter essa intérprete que é catequista, fazendo o encontro, falando diretamente na língua delas, porque elas estão adquirindo a língua ainda. Elas não dão conta de acompanhar o intérprete. Mas, junto com isso, eu já planejei que no final do nosso encontro, que tem 5 turmas ao mesmo tempo acontecendo, no final junta-se todas as turmas no salão paroquial e todo mundo reza junto e todo mundo aprende naquela quarta-feira à noite 2 sinais de Libras para conversar com os amigos surdos. Boa noite, a paz de Jesus, Deus te abençoe. Então, eu estou fazendo o encontro junto com essas 3 crianças, eu trouxe a família junto para os encontros, porque as famílias também estão aprendendo Libras, elas vão aprender junto com as crianças ali, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria em Libras, que elas não sabem também, mas eu busco outras ferramentas para essas 3 crianças surdas estar integrada, em contato com as outras crianças da catequese. Então,
Esse é um tema que a gente vai falar com mais profundidade na próxima terça, que são alguns critérios, alguns elementos que vão nortear a gente, enquanto grupo de catequese, a organizar as turmas, a pensar nos perfis dos catequizandos e dizer, olha, talvez esse seja melhor aqui, mas para eu tomar essa decisão, eu preciso conhecer melhor os catequizandos antes. Então, fazer essas visitas nas casas, bater um bate-papo, ou até, né, fazer alguns encontros iniciais, todo mundo junto, ou em grupos maiores, e depois formar os grupos menores, para eu sentir um pouco mais. E algumas vezes a gente vai errar. A gente vai apostar que vai dar certo nesse grupo, não está dando certo. A gente vai ter que rever. E talvez, por isso que a gente fala, né? Planejamento inclui também a avaliação. Eu avalio o processo e talvez em algum momento do processo eu tenha que revisitar algumas escolhas e adequar algumas escolhas. Muito bom. Temos ainda algumas perguntas, o nosso tempo está encerrando, mas eu acho que dá para fazermos as perguntas aqui. A Michele responde para nós. Tem um catequizando que lê e escreve muito pouco, onde os pais não tratam, na verdade, não enxergam ou negligenciam o fato de ele ter dificuldade. Já pensei em falar com a professora da escola para ter ajuda. Devo falar com os pais? O que eu devo fazer? Primeiro, essa pergunta é muito importante. O questionamento, ter esse questionamento significa que eu estou, né, interessado nesse catequizando, eu quero fazer algo a mais por ele. Primeiro passo é refletir. Por que será que os pais negam? Que processo eles estão vivendo para negar? De novo, Amores Letícia, documento da igreja, diz: acolher a dimensão de uma fragilidade no seio familiar é um desafio que nem todas as famílias gerenciam. Então, às vezes, elas precisam de apoio. E, às vezes, elas estão negando porque elas não têm esse apoio, porque elas têm medo, porque elas têm vergonha. Então, você pode falar com essa família, com esses pais, deve, mas evitando inferir um diagnóstico. Olha, eu estou muito feliz que o João está vindo para a catequese, ele participa, ele está animado, mas às vezes eu fico pensando se ele não pode ter um grauzinho de autismo, sabe por quê? Não devo inferir um diagnóstico, mas eu posso dizer. Agora, gostaria de compartilhar com vocês, pais, algumas percepções para vocês me ajudarem a pensar. Tenho percebido que o João, em alguns momentos, está se mordendo nas mãos, tem hora que ele sai correndo da sala. Eu não estou conseguindo entender por que isso acontece muito bem, mas eu gostaria de entender melhor. Vocês têm alguma pista para mim? Poderiam me ajudar a pensar sobre isso? Isso está acontecendo também? Porque mais do que querer convencer essa família a aceitar a condição dele, Amores Letícia diz, essa família precisa se sentir acolhida e segura na comunidade. Porque quando ela se sente acolhida, amparada na comunidade, Amores Letícia, hein, gente, diz isso. As chances dessa família ressignificar a relação dela com a deficiência pode acontecer. Em outras palavras, se essa família encontrar apoio, suporte, relações de vínculo e de confiança na comunidade, ela pode aceitar a deficiência. Ela pode ressignificar, trazer outro sentido e, de repente, aceitar a condição. Só que aí a gente não pode procurar a família para convencer ela do diagnóstico, para convencer que ele tem alguma coisa. A gente precisa procurar essa família para acolhê-la primeiro. Porque aí as chances depois a gente fazer um processo de tomada de consciência com ela é maior se ela se sentir acolhida e amparada e não julgada e não pressionada, né? Então, isso vem pela nossa linguagem, vem pela nossa postura também. E falar com a professora é uma opção, com certeza, no sentido,
posso falar com a professora para trocar algumas ideias, porque ela está com ele todo dia, eu estou só uma vez por semana, talvez ela possa me ajudar com alguma dica, mas sempre com autorização da família. Às vezes você pode até conhecer a professora dele, a sua vizinha, mas eu não falo com ela sem a autorização da família do catequizando ou do próprio catequizando, se de repente ele for um adulto, né, maior de 18 anos. Essa questão ética é muito importante para nós, né, Michele? Porque a gente pode estar invadindo o espaço, né, nas melhores das intenções. Eu acredito que as próximas questões vai estar no tema do próximo encontro. Eu vou fazer as perguntas, são 4, na verdade, mas se tiver dentro do tema, Michele, você pode nos dar essa orientação e na próxima terça-feira a gente aprofunda o assunto. É que você comentou, né, num determinado momento da sua fala, sobre metodologia, planejamento, né, sobre processo formativo. E aí a pergunta mas se a criança autista não fala quase nada e não escreve, como devo trabalhar e de que forma? E depois, o que realmente devo trabalhar ou devo seguir o livro? Existem subsídios prontos para aplicar na catequese inclusiva? Aí a outra questão, a catequese tem 1 hora na semana como diferenciar o conteúdo com 11 crianças, sendo uma criança com síndrome de Down e outra com TDAH. Estava anotando aqui no meu bloquinho, para não perder as informações. Então, vamos lá. Sim, esse é um conteúdo que a gente vai explorar mais a semana que vem, mas algumas pistas. Existe um subsídio específico, um livro, um material, uma apostila para trabalhar com catequizando com autismo? Não. Porque se a gente parte da premissa que a metodologia é baseada na pessoa e não no diagnóstico, eu preparar um material para trabalhar só com autismo é eu desconsiderar que existe ali antes uma pessoa e que os autistas não são todos iguais. Então, a gente está num movimento hoje na catequese, eu tenho discutido isso até com alguns autores que publicam materiais na área, da gente poder avançar em alguns subsídios norteadores. Então, se o seu catequizando tem autismo, é importante que você se certifique sobre alguns aspectos. Tá. E aí, se ele tiver uma dificuldade com a mudança de rotina, que pode ser uma característica, você pode preparar o seu encontro da seguinte forma, com uma sequência de imagens sobre o que vai acontecer no encontro, para ele ter uma previsão do que vai acontecer e isso deixar ele mais tranquilo. Então, são pistas norteadoras, mas não é um material que engessa, porque ali existe uma pessoa que às vezes não vai ter sensibilidade auditiva e o outro vai. Então, isso é importante. O fato dele não falar e não escrever, ele não ter esses 2 recursos de comunicação, a gente precisa entender qual é a outra forma. Existe uma outra forma que ele se expressa? Ele tem uma comunicação alternativa, ele se expressa por algum gesto, por algum olhar. Porque aos poucos, às vezes a gente vai entendendo algumas manifestações da criança, às vezes, ou da pessoa, né? Ele não fala, mas quando ele gosta muito de alguma coisa, ele levanta, pula e faz uns movimentos com o corpo. Então ele expressa a alegria dele dessa forma, né? Então, a gente precisa ler outras formas também que eles possam se expressar, e essa informação a gente também pode colher não só da convivência com o catequizando, mas, de novo, com a conversa com a família, com os profissionais que, porventura, acompanhem ele. O meu conteúdo da catequese, o tema, por exemplo, do encontro, não muda se tem um catequizando, por exemplo, com síndrome de Down ou com TDAH. Mas, ao conhecer as características desse catequizando, eu posso adaptar algumas coisas. Então, se essa criança que tem síndrome de Down tem deficiência intelectual,
eu vou trazer coisas mais concretas. Eu vou falar sobre a paixão de Cristo, sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação, trazendo uma cruz, fazendo uma encenação. Ai, Michelle, a gente já faz isso. Então a gente está acertando, porque esses são recursos concretos, que eu uso o corpo, que eu uso um objeto concreto, e que para quem tem deficiência intelectual fica mais fácil. Esse que tem TDAH, como que é o TDAH dele? Eu preciso colher essas informações para pensar também na adaptação. Ele não tem hiperatividade, ele é só distraído. Então, eu vou chamar ele para me ajudar mais vezes, eu vou dar uns toques nele físico, eu vou usar algumas palavras do tipo, agora eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Quer dizer, eu anuncio o que vai vir de importante, isso chama a atenção da pessoa, eu diminuo o tom da minha voz, eu falo mais pausado, porque isso estimula o cérebro a prestar mais atenção. Só que aí eu preciso saber se o TDAH dele, que ele tem, é mais da parte, é do fator mais de distração ou da hiperatividade. Então, percebam, essa etapa inicial que a gente falou hoje, da ficha de inscrição, do bate-papo com a família com o catequizando, do bate-papo com possíveis profissionais que compõem, vão me trazer informações que vão me nortear no planejamento catequético do encontro. Tá bem? Muito bom, Michele. Passamos um pouquinho hoje, mas acho que foi importante, né? Se as catequistas que acompanharam, que verão de novo o vídeo, de repente surgir alguma dúvida a mais, podem estar trazendo para o próximo encontro, que nós nos encontraremos na próxima terça-feira, no mesmo horário. A gente sugere que novamente se encontrem em paróquia, porque também podem estar trocando figurinhas, né, na comunidade sobre o assunto, e isso é importante. Quanto mais conversarmos sobre, mais nós teremos, né, pistas, teremos soluções, estratégia, né, diante dos desafios cotidianos da nossa missão de evangelizar. Michele, muito obrigada por hoje, tá? Que Deus te abençoe, continue te iluminando, fortalecendo aí na caminhada. E a gente, então, conta contigo na próxima terça-feira. Não sei se você quer ainda dizer alguma palavrinha, senão a gente passa a palavra para o Padre Henrique, que vai nos dar a bênção. Padre Henrique, então, dá-nos, né, a sua bênção. Então, agradecemos a Michele e a coordenação diocesana por ter preparado esse momento para nós. E sempre é importante destacar que a catequese inclusiva, ela não é apenas uma adaptação pedagógica. Ela é, se nós formos ver e analisar, ela é também uma exigência evangélica, né? Então, sempre é bom ter isso no nosso horizonte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre todos nós aqui reunidos as bênçãos do Deus Todo-Amoroso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Graças Deus. a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada também a todos os catequistas, coordenadores que nos acompanharam e contamos com vocês, então, na próxima terça-feira. Boa noite.